como é que você olha hoje para esse mercado digital que a gente está vivendo, essa era que a gente vive, principalmente, cara, eu abro meu Instagram, até geralmente eu comento, eu abro meu Instagram, só tem milionário no meu Instagram e gente feliz pra caraca. Eu fico rolando ali, só tem gente top. Isso é uma situação de transição que a gente tá vivendo. Como é que é a tua opinião sobre esse momento e quem está no marketing digital hoje também, atuando ali no marketing, usando algum tipo de estratégia, alguma prática? Como que tu vê isso, cara? Então, são várias questões aí. Primeiro, essa questão do feed perfeito e todos somos milionários e vou te ensinar a fazer dinheiro. Esse processo passa por um pouco do que eu falei ali atrás, da estetização da vida. Isso vem do livro Sociedade da Transparência, do Han, que é um filósofo que está meio em alta assim, no mercado. Ele é um coreano, erradicado na Alemanha, que tem uns livros muito legais que falam sobre essa questão do ambiente atual. Estetização da vida. Estetização da vida. O que é estetização? Então, a gente tem uma experiência estética, que é isso bem lá de Gumbrich. De você... Que é a coisa do sublime. Sublime. Caraca, assim, terminei o Iron Man em 10 horas. Cara, que incrível. É sublime. Tô no máximo, tô no pico. É aquela experiência surreal. Sem descrever. Assim. Sei lá, você teve filho recentemente. Então, teu filho nasceu. Cara, palavras. É uma experiência estética. Uhum. Agora, o que acontece? Isso faz parte da vida, é um ambiente muito legal. Mas o que a gente fez? A gente trabalha num processo de estetização da vida. O que é isso? É a banalização da experiência estética. Então, nós aqui, meros mortais, a gente não vai todo dia no restaurante, no Sal's do Fogaça. Mas quando você vai, você posta. Você não posta o miojo que você comeu na correria ali. Tem o bifezão aqui embaixo, o buffet livre. Por quê? Porque você trabalha nesse processo de estetização. E, em certa medida, a gente vai banalizando a vida. Tem um podcast super recente, concorrente aí, que é da Consumoteca, que foi, acho que semana passada, que eles falam sobre dopamina height. O que acontece, especialmente para as próximas gerações que estão vindo? A gente é hiperestimulado. E esse processo de hiperestimulação um dos processos é essa produção de dopamina. Só que chega num estado da nossa mente, do estado platô, vamos dizer assim, que a dopamina height já não é suficiente. Você já banalizou tanto as experiências. E daí você vai para que... coisa extrema. Uhum. Então, o que a gente vê da compulsividade por drogas, os ansiolíticos... Ixi, aqui a gente poderia entrar... Por exemplo, todo mundo que está nos ouvindo, ou a gente aqui, a gente conhece... Ou a gente toma algum ansiolítico de depressão para ansiedade, ou a gente conhece alguém. Fruto da aceleração, fruto dessa hiperestimulação de dopamina. Então, esse ambiente estetizado acaba banalizando a vida. O título do livro do Han, Sociedade da Transparência, é um pouco isso. Ele fala assim que a transparência plena, ela é pornográfica. Por quê? Porque ela não traz aquela sublimidade, por exemplo, de uma relação. É tipo assim, eu pego um cardápio chamado Tinder e vou ter relações com a pessoa como um objeto. Então, é essa banalização da vida. Um outro aspecto, para chegar em um ponto ainda do que você falou, um outro livro do Han, ele fala assim que no ambiente em rede, que é esse nosso digital, a gente não produz comunidades, a gente produz enxames. Então, o que é esse enxame? É o sujeito que ele é movido pela sociedade do espetáculo lá do Debord. Isso é um mérito da pesquisa também, que tudo que eu estou falando aqui eu cito a fonte. Então, por quê? Porque a gente sabe de onde surgem as noções. Então, quando a gente fala em enxame, é que o cara não cria raiz. Então, nessa ideia de cultura global, eu acho que até já passou um pouco essa modinha dos nômades digitais. Nossa, olha que legal, eu moro cada mês num lugar. Que não tem nada errado disso, mas o que é isso? É reflexo da hipermodernidade. E tem os seus efeitos colaterais, porque a noção de comunidade é o que nos trouxe até aqui como sociedade. Então, esse senso comunitário, a prova disso, quer ver como a promessa da tecnologia é falaciosa? Que a nossa geração, eu era assim e pensava assim, cara, por que eu preciso vir para a agência se eu posso fazer tudo online? Certo. É tecnologia, aqui, ó, tudo conectado, trabalho de casa, o meu sonho é trabalhar de casa. Veio a pandemia,
fomos para casa. O que aconteceu? O índice de depressão e ansiedade cresceu assustadoramente. Por quê? Porque nós precisamos de contatos humanos e relacionais. Então, nesse aspecto, respondendo a tua pergunta, o que eu acredito como próxima onda é a noção de formar comunidades. Então, mais do que isso é uma lógica que a gente aplica no Orvalho, que é a escola que a gente tem lá na Hero, é a ideia de, não é 10 milhões de views no YouTube, é os 1.000 que eu tenho aqui que fazem parte e tem esse senso comunitário comigo. E são os 1.000 que tem raiz aqui. Você pegar a raiz da palavra comunicação é tornar algo em comum. É essa noção comunitária da coisa. Então, todo o movimento que a gente tenta fazer, nesse caso aqui, como o Orvalho, que trabalha dentro do que eu desenvolvi na minha tese, é esse princípio de formar uma comunidade em torno da marca. Até um tempo atrás, a gente, na publicidade, tinha um livro bem famoso que chamava Love Marks. Faça a marca que as pessoas amem. Até aqui isso funcionou. Pode até ter um sentido aqui. Mas é mais do que a pessoa amar. Ela se relacionar com você nesse aspecto comunitário, nesse aspecto de troca, de interação. Tanto que um dos movimentos que eu tenho visto no ensino à distância, que é um negócio que eu pretendo apostar, especialmente agora que eu terminei o doutorado, é que já o curso sob demanda, que é uma coisa que a gente faz e que funciona super bem, ele perde um pouco força. Não estou falando que está acabando, que vai acabar, não é isso. Ele perde força quando você trabalha o processo do online. Então, que é algo que está super em alta, essa mentoria. Por que a mentoria bomba? Você tem interação, você tem o humano. Mesmo nas escolas mais tradicionais que trabalham com EAD, quando você traz o aluno para perto, que em alguns movimentos seria o semipresencial, a coisa flui melhor porque você dá esse senso comunitário. Significa que o online não é importante? Não, você vai trabalhar em escala, você vai conseguir. Mas o desafio nosso é esse, eu não tenho a resposta, senão eu venderia. Mas como que nesse ambiente online eu faço o cara que está vendo o meu curso no Acre, o cara que está vendo em Nova York e o cara que está vendo na Nova Zelândia, com culturas locais completamente diferentes, com repertório cultural completamente diferente, como que eu trago esse cara para o senso de pertencimento para minha comunidade? Para mim, esse é o pulo do gato nesse ambiente digital. Assim. Cara, é assim, um completo achismo, assim. Como é que tu tá vendo para frente, sabe? Tipo, nesses dois aspectos. Você tem o lado, a pessoa que tá consumindo ali, que a gente tá falando, que você falou bastante, muito bem sobre o cara tá vendo ali as coisas que não são tão reais e o mal que isso faz. O que você acha que essa pessoa tem alguma escapatória, tem alguma forma de melhorar essa qualidade de vida e não, sei lá, a gente contornar? Eu acho que evitar é meio impossível, né? Sim. Pessoalmente, eu tenho passado por esse desafio, assim, e a resposta é desacelerar. Só que para isso você precisa abrir mão de coisas. Então, por exemplo, sem ter toda essa consciência que eu tenho hoje, a partir da pesquisa, eu fiz esse movimento de abrir mão de um salário que eu ganhava 4 vezes mais do que eu ganharia aqui, lá em São Paulo, naquela correria, tal, vida louca, aceleração, para desacelerar e ter qualidade de vida. Que, se pensar a lógica de uma empresa, é o lucro. Todo o resto que a gente vê no entorno dela é periférico para chegar no lucro. Então, quando as empresas começam a adotar causas do tipo a espiritualidade que eu mencionei aqui, ou até causas identitárias que não têm a ver com a natureza do negócio da empresa, é porque o mercado percebeu que aqui deu ruim. A promessa da tecnologia não deu certo. Tem um documentário no Netflix que é o Dilema das Redes. É um pouco esse contexto. Assim, cara, a gente planejou um negócio para ir para cá, mas, cara, o negócio foi aqui, deu ruim. Qual que é o processo de retorno e de encontro introspectivo? É esse desacelerar. Então, todos esses movimentos que a gente vê de mindfulness, de meditação, de resgate aos rituais. Isso é uma macro tendência da Accenture de 2021,
que na pandemia houve um resgate dos rituais. O que é esse ritual? Fazer um batuque lá? Não é isso. É o ritual de você cozinhar com a tua família. É o ritual de você cortar uma cebola. O iFood é incrível. Mas, pô, essa interação com a tua família, de interagir ali e tal, é uma experiência bacana. Por exemplo, eu não sou da cozinha, mas eu tenho um amigo aqui de Curitiba que é o Beto Madaloso. Aliás, Betão. E ele fez uma tentativa de aula online pelo Zoom, um troço meio improvisado, assim, que ele vendia o kit e você só cozinhava aquele kit a partir da live. Então corta a cebola assim, faz... Cara, que experiência estética sublime eu tive com a minha esposa de fazer aquele processo. Conseguiu? Consegui, ficou top. Mais por causa dela do que por minha causa. Cara, e pegando gancho... Mas só nesse processo, o caminho é a desaceleração. A gente treina, né? Nós três da mesa que a gente pratica esporte. Então, o que eu tento fazer? Eu não tenho propriedade para afirmar, mas que seria uma espécie de meditação ativa. Então, por exemplo, quando eu estou caminhando, várias vezes eu tento ir sem nada. Até o Garmin, algumas vezes eu tiro para marcar tempo. Não, eu vou para eu ter esse tempo que o termo seria de solitude, que é uma solidão opcional. Porque se você vai com a música, você já está com o repertório. É difícil ficar em silêncio. Aquela de caminhar ouvindo o podcast, né? Você não vai atingir. E o pior, sabe que eu percebi esses dias? Eu era meio noiado, assim, já me libertei disso. Eu tinha um podcast que eu ouvia a velocidade 3, cara. Caraca. Porque qual que é o ímpeto do mercado? Cara, você precisa ver o máximo possível. Eu sou uma esponja aqui agora. É mentira, cara. Você não absorve. E eu comecei a perceber que quando eu ia dormir, eu tava pilhado, meio... Falei, cara, eu preciso desacelerar. Salvo, assim... Coisa que é muito bobagem e tal, eu vejo velocidade 2, já diminui um pouquinho, mas os podcasts que eu considero assim, pô, esses caras são relevantes, eu escuto velocidade 1, no máximo 1.2. Por quê? Porque fisiologicamente eu não estou pronto para essa aceleração. O Dominique Volton é um cara bem legal de procurar, ele estuda comunicação e trabalha sobre isso. Fala várias coisas sobre isso. E ele criou um termo que ele fala assim, que no ambiente digital... A gente vive num ambiente de solidões interativas. Olha que paradoxo, né? Interativo, solidão, não faz sentido. Que é a influencer que tem 2 milhões de seguidores, mas não tem um amigo. Qual que é o processo que eu acredito muito? É esse retorno para esse silêncio, para essa desaceleração e, principalmente, andar em comunidade.